me atingiu, eu desacelerei. Bom dia, que saudades de estar aqui na nossa live. Eu parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Bruna. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustar. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Aleluia! Que louvor, que louvor. Essa tem sido uma canção que eu tenho ouvido todos os dias. Foi por causa dele. É por causa dele que eu chegarei lá. É porque Ele renova as nossas forças, Ele renova o nosso ânimo. Quando a gente está cansado, Ele envia recursos, Ele envia força, Ele envia um novo ânimo para cada um de nós. E nessa manhã, antes de convidar a Evelyn, que vai estar compartilhando conosco uma palavra a respeito do tema dessa semana, que é resgatando a voz profética, nós precisamos entender que os ministérios de uma igreja, né? A Bíblia diz que são 5. E um deles, uma dessas pernas, é o mover profético, é o profético. Então, eu creio que é um tempo de resgatar o mover profético no meio da igreja. Sabe por quê? Nós deixamos por muito tempo o coach, aquilo que cuida da alma, substituir a voz profética. Mas coach nenhum pode substituir o que é profético. E esse mover, ele precisa ser resgatado do nosso meio. Ele precisa ser novamente acendido. Ele precisa ser aceso no meio do povo de Deus. Porque Deus, ele fala. Não tem como eu ser um crente sem nunca ter ouvido Deus. Não tem como eu ser uma pessoa que sirva a Deus, que tem uma caminhada com Ele e nunca ouvir a voz do Senhor. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que se relaciona. E nós precisamos aprender a ouvir de Deus. Tanto para a nossa vida, como também para ser canal na vida de alguém. Nós precisamos resgatar esse lugar de autoridade que Deus nos dá, que é poder ouvir do coração de Deus. Porque um profeta, nada mais, nada menos, ele ouve daquilo que vem de Deus. Ele não ouve só das notícias da terra, daquilo que está acontecendo na terra, não. Ele ouve, ele vive além do tempo dele. Quando eu falo de vivermos um resgate profético, é Deus nos chamando para viver além do nosso tempo. É alguém que vai discernir tudo e por ninguém será discernido. Porque eu ouvi de Deus. E quem ouve de Deus sabe discernir tempos e estações. E sabe por que muitas vezes tem gente que não está bem, não consegue compreender o momento que está vivendo? Por quê? Está se vestindo para uma estação que não é a estação de Deus para a vida dela. Ela está se vestindo com roupas de frio para uma estação de verão. Ai, mas tá quente, eu tô passando por isso. Porque tá vivendo fora do seu tempo.
Ah, não, eu tô vivendo aqui com uma regatinha, mas tô morrendo de frio, porque está vivendo fora da sua estação. Mas quando eu ouço a voz de Deus, eu vou viver dentro da estação que Ele está me revelando, eu vou estar preparada, vestida à altura para a estação que Ele está me chamando. Então, quando a gente fala do mover profético, eu também estou falando de habilitação do céu, de capacitação do céu. Então, eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito no nosso coração. Por quê? Porque existem muitos mitos. Quantas vezes a gente já falou assim, é o fruto que salva, é o fruto do Espírito que salva. O dom não salva. Então eu descarto o dom. Eu descarto os dons de Deus. Se é uma habilidade que o céu me entregou, para que o nome de Deus seja glorificado na igreja, eu não posso descartar os dons. Então isso é tão necessário ser resgatado. Porque o dom não é algo simplesmente gratuito. É uma capacitação. Na sua origem, a palavra dom, ela é uma capacitação espiritual. É como se Deus desse para o soldado armas, granadas para ele enfrentar a guerra. Os dons espirituais são armas e granadas para você vencer batalhas espirituais, com discernimento do Espírito, com a autoridade de Deus sobre a tua vida. Então nós precisamos resgatar isso de forma urgente. Nós não podemos negligenciar uma geração almática, doente, porque não tem dado ouvido à voz profética. Está vivendo fora da sua estação, fora do seu tempo. Então é tempo de se levantar, mulheres proféticas se levantarem, mulheres cheias do Espírito Santo se levantarem. Tô vendo a pastora Ludmila aqui, nós falamos sobre isso, né, amiga? Lá em Feira de Santana. É tempo da gente viver isso. Então, eu só queria dizer o seguinte, gente, que está em Jonas capítulo 2, versículo 3, eu vou chamar ela. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas, ele foi lançado para o profundo. E aqui Deus ministrou algo muito poderoso ao nosso coração. Se você não quiser, ou se você quiser, se você é chamado para o lugar profundo, você vai ser lançado nesse lugar. Mas não queira ser lançado da maneira que Jonas foi. Ele foi lançado de uma maneira dura, difícil, ele quase experimentou a morte, mas ele foi lançado para um lugar profundo. Quem é chamado para um lugar profundo em Deus, vai por livre e espontânea vontade ou vai porque vai ser lançado para esse lugar. É tempo de um chacoalhar de Deus. Deus está dizendo, queira você ou não, se eu tenho te chamado para um lugar profundo, ou eu vou te lançar para este lugar profundo, para que você veja a minha glória, para que você saiba que eu tenho um domínio e o controle de todas as coisas, ou você vai voluntariamente para esse lugar. Porque quem é chamado para o lugar profundo, ele não tem como fugir desse lugar. Então eu creio que Deus está levantando um exército de mulheres chamadas ao lugar profundo. E se você não for voluntariamente, Deus vai te lançar nesse lugar. Eu não sei qual vai ser a provação, qual vai ser a luta, qual vai ser a dificuldade que vai te apresentar para você ir para um lugar profundo. Mas não negocie. Se Deus está te chamando para um lugar profundo, vá voluntariamente, para que Deus não tenha que te lançar nesse lugar. Para que Deus não tenha que te levar à força nesse lugar. Porque quem é chamado para o profundo vai de qualquer jeito, né? Então, essa é a palavra. E eu queria orar com você. Amado Deus, muito obrigada por esse tempo precioso na tua presença. Eu sei, Deus, que o Senhor já está neste lugar, que a tua presença, ela é verdadeira. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se fará presente. E eu creio, Deus, que o Senhor já se faz real nessa live. Eu creio, Deus, que o Senhor já está falando nos corações, visitando casas, ambientes, transformando atmosferas. E que a tua palavra, onde ela chegar, ela seja viva, Senhor. Ela seja um dunamis, uma explosão, quebrando, Senhor, sentenças do inferno, quebrando maldições, quebrando correntes, quebrando vícios, quebrando intimidação. E que a tua palavra, Senhor, nos leve ao lugar de propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus, abra os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Usa a vida da pastora Evelyn com poder, com autoridade. Senhor, tu já tem ministrado ao coração dela e que o Senhor flua. Deus, não deixe que fique nenhum nervosismo, nenhuma intimidação, mas que ela fique livre para fluir naquilo que o Senhor entregou a ela. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Deixa eu ver aqui, minha amiga. Convidando. Day and night, night and day. Gente, ela entrou e saiu. Deixa eu ver aqui. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Então, eu creio que esse é o tempo que a gente está vivendo, de resgatar, de mergulhar em lugar profundo, de ouvir a voz de Deus. Tem 3 pontos principais que determinam o dom profético, que é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento do Espírito. E são essas 3 ferramentas que compõem o dom profético. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é quando você não sabe nada a respeito da pessoa. E Deus te revela detalhes de algo que ela viveu, que não vai ter como ela questionar que não foi Deus falando com ela. Isso é uma palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria é quando Deus ele te dá uma direção a respeito da vida de alguém. Deus ele te mostra que tal pessoa deve fazer isso. Por exemplo, Paulo, Jesus. A Evelyn não tá conseguindo entrar, gente. Ora aí. Oh, meu Deus. Orar para que ela consiga entrar. E a palavra de sabedoria, Paulo estava dentro do navio que sofreu um naufrágio. Aê, amiga! Ô, Glória! Glória a Deus, agora foi. Glória Bom dia, a Deus. amiga. Bom dia! Só para terminar o que eu estava falando, eu estou falando da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, Paulo ele estava dentro de um barco e ele falou: vamos ficar dentro do barco, porque se todo mundo ficar dentro do barco a gente vai ser salvo, porque o povo já estava querendo se desesperar. Então isso foi uma palavra de direção para o povo. Isso é uma palavra de sabedoria. E tem do discernimento do Espírito. Então são essas 3 esferas que compõem o dom profético. E que eu creio que é um tempo de resgate disso. E eu quero deixar você pregar, amiga, que você é uma bênção. Que você possa ser canal de Deus. Flua nessa manhã aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração. Amém, amém. Obrigada, Jenny. Obrigada. Bom dia a todo mundo que já está ligado aí na live. Amém. E eu tenho certeza que esse tema, nessa semana, nós estamos falando sobre isso no quarto de guerra, né, Jenny? Sim. E eu tenho certeza que vai trazer, já está trazendo um despertamento muito grande ao nosso coração, né? Vai trazer, vai mover aí no reino espiritual muita coisa, vai ser destravada. E eu tenho certeza que quando o Senhor colocou no seu coração esse tema, já havia um anseio, um desejo no coração do próprio Deus de que nós pudéssemos verdadeiramente resgatar essa voz profética dentro da igreja, nos nossos lares, na nossa vida, porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Exato. E esse tema, quando você me passou imediatamente a palavra resgatar, ela falou muito forte comigo, porque quando nós falamos de resgatar algo, nós vamos falar de trazer, de buscar novamente algo que estava preso, que estava esquecido, ou que estava abandonado. Né? Quando alguém sofre um sequestro, é preciso pagar um resgate, né? Quando se exige um resgate, né? Em troca daquela pessoa. Então, quando nós falamos de resgatar a voz profética, nós entendemos que há um preço a ser pago para que essa voz ela volte a estar ativa, para que essa veia profética ela esteja ativa no meio da igreja novamente. Sim. E interessante porque ontem a gente até se falou e eu te falei que o Senhor falou muito comigo sobre Ezequiel, né? E eu pretendi até falar um pouco mais sobre isso essa manhã, mas o Senhor é maravilhoso e nessa madrugada Ele ministrou algo ao meu coração. E eu queria compartilhar sobre João Batista, que está lá em Marcos, na verdade. Eu quero ler rapidinho, capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, quem foi João Batista, né? Vamos relembrar aqui rapidamente quem foi João Batista. A gente percebe pelos registros bíblicos que João Batista ele teve uma trajetória muito rápida e que ele viveu de uma forma muito diferente, né? Ele foi um homem que cumpriu o seu principal propósito de vida, que, como nós lemos aqui, que foi preparar o caminho para o Messias. Né? Ele veio adiante, ele veio anunciando. Né? João Batista também, ele é conhecido como o arauto de Cristo, porque ele veio anunciando as obras, né, que Jesus iria fazer, né, aqui na Terra. Então, João Batista, ele foi um profeta naquele tempo. Ele anunciou coisas que o Senhor iria fazer. E interessante porque João, ele foi um homem de uma vida muito simples. Né? Nós não vemos coisas assim extraordinárias, um homem super, né, de posses, alguém importante naquela época, mas era um homem de vida simples. E se nós formos olhar para os nossos dias hoje, eu creio, né, nós temos percebido isso, quem tem a sensibilidade no espírito, que o Senhor ele está levantando nesse tempo aqueles que estão escondidos, aqueles que estão, né, vivendo as suas vidas na simplicidade, aquelas mulheres, aqueles homens, sabe, que muitas às vezes olham e falam, não tem muito o que oferecer, mas o Senhor, ele já o conheceu, ele já a conhecia e ele sabe perfeitamente que ele pode contar, porque dentro dessa pessoa existe uma voz profética e ela vai clamar, nem que seja no deserto, porque a voz profética, ela não escolhe, Jennifer, lugar para ela falar. Ela não escolhe altares, ela não escolhe púlpitos, ela não escolhe plataformas, ela não escolhe a hora. Quando nós carregamos a voz profética, nós estamos disponíveis e nós estamos sensíveis à necessidade do Senhor, à necessidade do momento, à necessidade da estação. E João Batista era esse homem de vida simples, ele andava vestido de pele, né, de camelo. Ele era até meio esquisito, né, porque ele comia gafanhotos, né, com mel silvestre. Quem come gafanhoto, gente? Pelo amor de Deus. E João era essa pessoa extremamente simples, mas que foi usado tremendamente pelo Senhor para cumprir esse propósito. E a Bíblia fala que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele. E aqui eu quero dizer algo para você que está aqui nessa live. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe. Deus tem um propósito para a sua vida. João Batista, desde o ventre da mãe dele, foi cheio do Espírito Santo. E que nós precisamos, nesse tempo, para que nós sejamos uma voz profética, é ser cheias do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos direciona, é o Espírito Santo quem nos revela, é o Espírito Santo que vai ministrando na nossa vida e vai enchendo e trazendo as palavras proféticas na nossa boca. Foi assim com Jeremias, quando o Senhor chamou, ele tão inseguro, ainda jovem, ele fala, mas eu não sei falar. E o Senhor diz para ele assim, tão somente abra a sua boca, porque eu vou te encher. Eu falarei através de você, Jeremias. E o Senhor está nos levantando, Jennifer, nesse tempo, porque o Senhor está falando assim, olha, mulheres simples, você, dona de casa, você que está escondida, você que ainda não foi revelado, ninguém te conhece, mas o Senhor já tem usado a sua voz, o Senhor quer usar a sua voz nesse tempo. Sabe, mulher, o Senhor está te chamando para que você seja uma voz profética na sua casa, para que você profetize esperança onde há desesperança, para que você profetize vida onde há morte, para que você profetize restauração onde já há um caos, onde só há calamidade, para que você profetize vida em meio a um vale de ossos secos, assim como Ezequiel profetizou. Então, que nós possamos ter, né, no nosso coração esse entendimento de que o Senhor, ele não precisa de pessoas famosas, ele usa, mas ele não está contando com pessoas que já estão em evidência, com pessoas que sabem falar, não. O que o Senhor precisa é de um coração rendido a ele, disposto a falar, a pregar, a obedecer aquilo que ele fala ao nosso coração. Lucas, no capítulo 1, fala que
Olha só. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, e em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Olha que coisa fantástica. Desde o ventre materno, o Senhor já havia preparado algo poderoso para João Batista. E sabe, Jennifer, eu tenho percebido que muitas mulheres estão perdidas no seu propósito, porque têm se esquecido para que foram chamadas. Muitas mulheres já apagaram, já adormeceram a voz profética, porque já, por causa das circunstâncias, talvez por perdas, por sofrimento, coisas da vida, se esqueceram das promessas que o Senhor já fez. Sim. O Senhor já falou com você. Eu tenho certeza que existem mulheres aqui que estão com o coração queimando, porque estão trazendo à memória aquilo que pode dar esperança. Que você, mulher, nessa manhã, seja ativada pelos dons do Espírito Santo. Sim, que os dons do Espírito voltem a fluir na sua vida. Que a sua voz ela volte a ser profética. Que você possa recordar todas as promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Aleluia. Não cale a sua voz. Não permita que a dor, que o luto, que as circunstâncias fechem, calem aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. E João Batista, ele foi, além de ter sido uma pessoa tão simples, ele foi alguém que não fez nenhum milagre. João Batista, ele não realizou milagres. E aqui eu percebo, sabe, Jennifer, que muito mais do que as obras das nossas mãos, o Senhor está interessado na palavra que nós iremos liberar. Porque a palavra ela tem poder de gerar vida ou morte. João Batista, ele foi alguém extremamente relevante na sua época, no seu tempo, um homem extremamente usado por Deus, embora não tenha feito nenhum milagre, mas aquilo que ele falava tinha poder. A palavra que saía dos lábios de João Batista acontecia. Sabe? Ele declarava algo que já estava sendo declarado no céu. Porque profetizar não é dizer aquilo que está no nosso coração, mas é dizer o que o céu está declarando. Então, quando nós começamos a profetizar, nós começamos a liberar aquilo que já está acontecendo no reino do Espírito, mas precisa apenas de quê? De uma voz profética, para que aquilo se torne uma realidade. Sim. Então, João Batista, ele não opera nenhum milagre, mas ele foi aquele profeta que antecedeu a vinda de Jesus. João Batista foi aquele profeta que apareceu após 400 anos de silêncio. No Antigo Testamento, de Malaquias até João Batista, Deus fica em silêncio por 400 anos, porque não havia mais a voz profética. Yes. A voz profética foi abortada. Meu Deus! A voz profética foi calada. O povo se perdeu, o povo se corrompeu, né? Então, João Batista, ele vem de uma linhagem, ele vem inaugurar uma nova estação, ele vem inaugurar um novo tempo. E eu quero dizer para vocês que estão aqui ligados com a gente nessa live, eu quero declarar sobre a sua vida, você vai ser a mulher que vai inaugurar um novo tempo na sua família. Eu não sei há quantos anos a voz profética está calada, ela foi abortada na sua vida, mas eu declaro no nome de Jesus que você, mulher, você vai inaugurar esse novo tempo, você vai inaugurar essa nova estação, onde a voz profética ela vai voltar, ela vai continuar através da sua vida, na sua família, na sua linhagem, nas gerações que virão após
você. Glória Você a vai ser Deus. aquela que vai Aleluia. abrir o caminho. Aleluia. Você vai preparar, assim como João Batista, o caminho para que essa voz profética volte para nossa geração, para o nosso tempo. Nós precisamos ativar isso novamente. Aleluia. Então, Aleluia. nós vemos na Bíblia um tempo tão difícil. Agora você imagina, Jennifer, hoje nós temos a facilidade, né? Nós temos tanta informação. Eu acho que um dos males dessa geração é esse, porque nós vivemos em uma geração que tem muita informação, mas Sim. pouca convicção, né? Então, Sim. nós temos à disposição a internet, nós temos diversas traduções de Bíblia, com diversas capas, nós temos muitas ferramentas na nossa mão. Mas o que nos falta é colocar tudo isso em prática. Sim. Só a informação não adianta. Sim. Nós precisamos de verdade conhecer o que a palavra do Senhor está dizendo. E muito mais do que conhecer, é receber a revelação daquilo que está escrito nas Escrituras, porque conhecer a palavra até o diabo conhece, né, Jennifer? É verdade. Mas a revelação, ela é dada apenas aos filhos e às filhas de Deus. Então eu declaro isso sobre a nossa geração, sobre o nosso tempo, que nós vamos inaugurar, nós vamos abrir novamente esse portal para que a voz profética, aleluia, ela volte. As igrejas precisam, os cultos, eles não precisam de performance. Chega de apresentações nas igrejas. Chega de entretenimento nas igrejas. O que nós precisamos trazer para a igreja novamente. E não apenas para a igreja, mas espalhar pelas ruas, levar aqueles que não têm acesso à igreja. É a presença de Deus, é a chama do Espírito Santo, é a voz profética que vai pelas ruas declarando vida, profetizando, levando a boa nova do Evangelho de Jesus a todos aqueles que necessitam. Então, nós precisamos, Jennifer, nós precisamos que o nosso clamor seja esse nesse tempo. Que a voz profética do Senhor, que há muito estava calada, que ela tenha vida novamente. Que ela volte novamente para o meio do povo de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Malaquias, ele vai falar também, né? Nós falamos aqui que de Malaquias a João Batista, nós temos esse tempo aí de silêncio de Deus. Mas Malaquias ele já vai fazer uma menção sobre João. Na verdade, ele vai falar sobre o espírito profético de Elias, que viria, mas nós entendemos que foi na vida de João Batista. Malaquias 4, 5, 6 vai dizer assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que eu entendo aqui com isso, Jennifer? É que existia uma incidência do espírito de Elias sobre João. Nós vemos o mesmo cunho profético, a mesma veia, a mesma intensidade que existia em Elias, nós vemos em João Batista. Eu acredito que Elias foi uma grande influência para João Batista, através dos registros que provavelmente ele teve acesso, como ele ouvia falar, né, dos profetas que o antecederam. Então eu tenho muita convicção no meu coração de que Elias foi uma grande influência para João, porque nós vemos pela forma de se vestir, né? Elias se vestia também com pele de animais, né? Tinha uma alimentação ali diferenciada. O próprio discurso, a pregação de João Batista, né? As pregações de exortação de João eram muito parecidas com a do profeta Elias. Então, nós vemos essa incidência do espírito profético de Elias em João. Sim. E eu quero perguntar a você, quem tem sido suas influências nesse dia? Né? Em quem nós temos nos espelhado? João, ele teve uma referência que é para nós até hoje, que é o profeta Elias. Então, nós precisamos o quê? Resgatar essa voz profética que existia nos profetas que vieram há tantos anos atrás. Elias, né? Tantos homens de Deus. O próprio profeta Jonas, que você falou aí no início, embora, né, ele sofreu aí com a sua desobediência ao Senhor. Mas quantas vezes nós desobedecemos ao Senhor, né, Jennifer? A gente
em vez de obedecer logo na primeira vez, Jonas, o Senhor fala, o texto vai falar que veio a voz do Senhor a Jonas pela segunda vez. Então, quantas vezes o Senhor tem falado comigo, com você, com tantas outras, e a gente, né, em vez de obedecer prontamente, a gente espera vir a voz do Senhor a segunda, a terceira, a quarta vez, sendo que o Senhor, Ele quer o quê? Que nós venhamos a obedecê-lo. E Lucas, ele vai dizer que existia realmente essa incidência do espírito de Elias nas ações de João. Ele vai dizer no capítulo 1:17, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Então, se nós analisarmos aí o tempo de João Batista e o nosso tempo atual, nós vamos ver que João, ele denunciava, né, o pecado, ele pregava o arrependimento. E a voz profética é exatamente isso. Nós não podemos ter medo de falar, nós não podemos ter medo de pregar a verdade, porque o discurso de Jesus era o quê? Arrependei-vos. O discurso de João Batista era arrependei-vos. O discurso de Pedro na sua primeira pregação, arrependei-vos. E ali ele ganha 3.000 almas, mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor por causa desse discurso. Então nós temos visto no nosso tempo hoje, porque nós estamos abandonando a voz profética, estamos trazendo, né, como você também disse, esse evangelho terapêutico que amassageia o nosso ego, isso, né, coach, coisas que vão nos fazer bem, mas não vão trazer transformação para a nossa vida. Sendo que o Evangelho de Jesus, ele é transformação. As palavras de Jesus, elas transformam a nossa vida. Eu não posso entender uma pessoa que chega para Jesus. A gente pode vir de qualquer jeito, Jennifer, porque o Senhor, ele nos aceita como nós somos, mas ele não nos deixa como estamos. Então, ele aceita a todos, ele aceita qualquer um, do jeito que nós tivermos, mas vai haver uma transformação. Né? Você vê Pedro, era um homem tão impulsivo, um homem que não pensava muito para agir, né? Mas foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. Deus usava cada um dos seus discípulos no seu temperamento, no seu jeito de agir. Então, nós precisamos entender isso nessa manhã, que trazer a voz profética a um preço. E nós precisamos saber quantos de nós estamos dispostos a pagar esse preço para que essa voz ela volte. João Batista foi perseguido. Elias foi perseguido. Será que nós estamos dispostos a viver novamente essa perseguição para que a voz profética ela esteja viva, ela esteja ativa nessa geração? Será que nós estamos dispostos a pagar verdadeiramente o preço? Né? Denunciar o pecado, pregar o arrependimento, pregar o conserto da família. Qual tem sido a nossa pregação nesses dias? Sim. Sabe, Jennifer, o espírito profético e o poder de Elias, ele veio sobre João Batista e eu acredito que ele ainda vem nos dias atuais. Aleluia. Ele ainda vem nos dias atuais para quê? Para trazer um conserto entre Deus e o seu povo. Deus está clamando dos céus para que essa voz profética ela venha novamente, para que haja esse conserto. Nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos render verdadeiramente ao Senhor. Eu creio que o Espírito de Deus ele vai agir, sabe, Jennifer? Ele vai começar a agir desse espírito profético de Elias no meio da igreja, através de quem? Da nossa vida. Através de você, através de mim, através de cada uma das mulheres que estão conectadas aqui, você na sua igreja local, na sua casa, na sua família, sabe? O Senhor quer usar a sua voz profética nessa geração para trazer conserto, para trazer arrependimento. Vá, cumpra o seu propósito nesses dias, Aleluia. Não importa onde. Mesmo que seja no deserto, mas a palavra do Senhor diz que as pessoas iam ao deserto para ouvir João Batista pregar. E olha que ele não pregava um sermão fácil, né? Jesus! Era raça ele fez uma congregação no deserto. Né? Era a raça de víboras para baixo. E as pessoas iam até lá. Então não são palavras doces, são a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade, ela convence. Né? O Espírito de Deus vai convencer
através da palavra da verdade. E é isso que nós precisamos nesse dia, trazer essa reconciliação dos pais com os seus filhos, trazer essa reconciliação nas famílias, esse arrependimento verdadeiro, pessoas abandonando os seus pecados de estimação, sabe? Precisa voltar isso, Jennifer. As pessoas, elas estão acostumadas com o pecado, elas já não... Sabe o que eu tenho percebido? Que pessoas preferem parar de cear do que abandonar o pecado. Por exemplo, eu não vou... As pessoas já... O diabo já cauterizou a mente, de certa forma, que as pessoas acham que se ela não tomar a Santa Ceia porque ela está em pecado, está tudo bem. Eu não estou tomando. Mas ela esquece que se ela não participar da mesa do Senhor, não comer do pão, não beber do sangue de Cristo, ela não tem parte com o Senhor. E a palavra do Senhor das bodas do Cordeiro, né? Não, e a palavra do Senhor diz que aquele que não tem parte com ele, ele não vai ressuscitá-lo no dia do julgamento. Então vai continuar morto. É muito sério isso. É muito sério. Muito. Satanás, ele não tem mais, sabe, Jennifer? Ele tem trabalhado de uma forma diferente na igreja. Porque o diabo não está mais preocupado em tirar pessoas da igreja. Não. Ele está ele deixa as pessoas na igreja, mas completamente desligadas daquilo que está acontecendo. Exatamente. Sabe? As pessoas vão ali, às vezes, muito como um ritual, como robôs que ficam ali, mas não entram, não mergulham na atmosfera, não, sabe? Não rasgam mais o seu coração. Eu estou lendo um livro que eu ganhei de presente que chama Caçadores de Deus. Eu já li. É maravilhoso. Conta o avivamento que teve em Pensacola, não foi? Sim, exatamente. Eu morei nessa cidade nos Estados Unidos quando eu era criança. Uau! Uau! Em Pensacola, na Flórida, que foi um grande avivamento que aconteceu. Maravilhoso, maravilhoso. É impressionante o que eles viveram ali. E assim, sim, é possível isso acontecer novamente. Sim. É possível isso acontecer novamente. Do que depende, né? Então, assim, a gente está muito, assim... Eu vou até usar uma palavra, de repente, que não vai caber muito. Mas assim, nós estamos cansados de ouvir falar em avivamento, mas nós não vemos nada acontecer. Porque a gente só fala, mas nós não nos movemos para que isso aconteça. Sim. Né, Jennifer? Sim. Mas eu creio que assim como esses grandes homens de Deus, né, foram usados no passado em momentos tão críticos, né, o próprio profeta Ezequiel, que foi levantado por Deus quando o povo estava cativo na Babilônia, né? O povo havia se corrompido, um momento tão difícil, Deus usou ele ali. Então, às vezes, a gente está esperando ser usado pelo Senhor em ambientes fáceis, em ambientes favoráveis, quando, na verdade, não é isso. A voz profética, ela vai se manifestar quando tudo estiver dando errado, quando tudo estiver contrário, quando todos estiverem dizendo que não vai dar certo. É aí que a voz profética, ela vai entrar em cena e vai começar a declarar aquilo que o céu está profetizando, aquilo que Deus está declarando naquele tempo, naquela situação, naquela estação. Então, nós precisamos resgatar. E resgatar vai querer dizer o quê? Pagar o preço. Né, Jennifer? Pagar o preço. E a gente precisa entender também que onde há o espírito profético, como nós estamos falando aqui de Elias, a gente precisa entender que também vai estar atuando o espírito de Acabe, de Jezabel. Sim. Né? Quem foi Jezabel? Exatamente. Jezabel foi uma mulher que matava os profetas, né? Ela quis calar, né? Porque a voz profética, ela incomoda o inferno. Então, Satanás, ele vai fazer de tudo para matar os profetas, para calar a voz daqueles que estão se colocando à disposição do Senhor para profetizar, para falar a verdade. Porque Elias, ele foi o quê? Contra tudo o que Acabe e Jezabel estavam fazendo ali naquele tempo. Né? Ela trouxe os ídolos, ela trouxe outros altares para Samaria e quis implantar ali, e realmente muitos dos israelitas se renderam a Baal, a Será,
Mas Elias, a todo momento, né, batendo de frente, mostrando que o Deus verdadeiro era apenas um, e ele profetizando, e ele liberando. E quanto mais ele falava, mais incitava a ira, mais incitava o ódio dentro de Jezabel. Então nós precisamos entender que quando nós nos levantamos com o espírito profético, com a voz profética, no mesmo ambiente vai haver Acabe e Jezabel atuando, porque eles vão tentar calar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã, mulher que está ouvindo agora. Ninguém vai calar em nome de Jesus. Aleluia, você não vai mais ser em calada. nome de Jesus. Você não será mais intimidada. O inferno, Satanás e seus demônios não poderão mais calar a voz profética que está se levantando dentro de você nessa manhã. Eu profetizo sobre você a autoridade do céu. Eu profetizo o revestimento do céu, autoridade, unção de capacitação, e nenhuma intimidação vai poder te calar em nome de Jesus nesse tempo, porque a sua voz, ela vai abrir um portal, a sua voz profética vai abrir um caminho, porque seus filhos entrarão por ele, a sua família entrará por esse caminho, muitos virão atrás de você. É por isso que você não pode se calar, é por isso que você não pode permitir que as afrontas de Jezabel elas calem a sua voz. Aleluia! Aleluia! Não se esqueça disso. Se levante, se revista de autoridade nessa manhã, para que você possa vencer essa batalha, porque nós estamos em uma batalha. Nós estamos em uma batalha. E as 3 influências espirituais nessa batalha que nós estamos é essa. A influência espiritual, a influência do espírito profético de Elias, o espírito manipulador, né, medroso e covarde de Acabe, e o espírito de prostituição e feitiçaria de Jezabel. Então é uma guerra que não é visível, mas ela é real. Então, guerras espirituais, nós só vamos vencer com armas espirituais. Armas espirituais. Paulo declara que a nossa milícia, ela não é natural, ela é espiritual. Então nós precisamos de armas espirituais. Nós vemos aqui um divisor. No Antigo Testamento, nós vemos Elias, Acabe e Jezabel. E no Novo Testamento, nós vamos ver João Batista, Herodes e Herodias. Você vai ver que a história, ela se repete, né? Sim. Então, assim, Satanás, ele não vai parar. Sempre vai haver aqueles que vão perseguir e que vão tentar calar. Foi a mesma coisa com João Batista. Herodias não sossegou enquanto ela não conseguiu a cabeça dele. Mas enquanto ele tinha voz, ele não parou de falar. Ele não se acovardou, ele não calou a sua voz, ele profetizou e ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque a intenção do espírito de Jezabel e Herodias é cortar, Jennifer, cortar o veio profético e calar a voz. É isso que esse espírito tem agido nesses dias. É cortar esse veio profético, calar a voz profética no meio da igreja. Meu Deus. Mas eu creio nessa manhã. Eu creio, Jenny, que é algo poderoso o Senhor está liberando sobre a nossa vida. Nós vamos nos levantar com mais autoridade. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. A igreja, ela precisa manter viva. Ela precisa manter ativo o espírito profético de Elias, né? Essa voz profética. Então, o mesmo espírito que estava sobre João Batista tem que estar sobre a igreja. Amém? Amém. 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 E o que eu vejo assim é que o mover profético, ele quebra a religiosidade. Sim. Então, é algo que o mover profético, ele quebra. Por quê? E ele quebra também protocolos. Verdade. Porque ele era filho de sacerdote. Então, ele tinha um destino, que era ser sacerdote. Sacerdote. Sendo que ele quebra todos os protocolos, ele vai para o deserto, ele prega aquilo que vai contra a religiosidade do tempo. Ezequiel então, também, né, Jenny? Isso, Ezequiel também, né? Então ele vai contra a religiosidade daquele tempo, ele forma uma congregação no deserto, onde ninguém quer pregar, num lugar isolado, e as pessoas iam até lá para ouvi-lo. Então, como o mover profético é poderoso, então ele quebra protocolos para começo de história e quebra a religiosidade. E por isso que ele era tão odiado.
E o terceiro ponto, que ele vive além do tempo dele, porque ele apresentou Jesus. Quando ele viu Jesus, ele disse: não sou digno nem de sequer de desatar as sandálias dele. Verdade. Porque Verdade. ele aponta, ele preparou o caminho, ele preparou o povo para receber Jesus. Então, o profeta, ele vive além do tempo dele. Ele vê além daquilo que está diante dos olhos da sociedade. A sociedade, ela só consegue ver um ponto. O profeta, ele vê além. Ele vê Isso, além. exato. Então, a gente precisa ser movidos por esse mover profético. Porque senão a gente vai ficar igual alguém que é cego, tateando no escuro também. E o profeta não. O profeta, Deus revela para ele o oculto e o escondido. E a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem que revele ante aos seus profetas. Amém. Então, nós precisamos andar nessa dimensão. Não é fácil, vai ter oposição, vai ter quem queira matar a nossa voz, o mover profético. Mas a gente tem que prosseguir, sabendo que Deus está nos chamando para quebrar uma religiosidade, para quebrar um sistema demoníaco que tem tornado as pessoas apáticas espiritualmente. Quantas pessoas têm vivido uma apatia espiritual? Estão dentro da igreja, vão para o culto, mas não conseguem sentir o fervor do Espírito, o calor do Espírito. Estão apáticas. Então, isso é algo até que eu estava conversando também com meu marido, que eu tenho percebido. Isso acontecendo em muitos lugares, né? Deus tem me levado a alguns lugares para pregar e eu vejo que tem pessoas que estão mover e elas estão apáticas, elas não conseguem. Não conseguem. Mas isso é o que? São áreas que precisam ser quebradas, isso é pecado cauterizado, que gera frieza espiritual. Então, são várias legalidades que você vai dando para o diabo e ele vai formando fortalezas dentro de você. E para quebrar essas fortalezas não é fácil, não é um culto. Então, precisa ser quebrado com arrependimento, um quebrantamento, uma decisão. Deixar pecado. Uma decisão. Uma decisão, exato. Então, eu creio que o tempo é da gente viver esse mover profético, sim. É tempo da gente resgatar essa voz. Essa geração, né, Jenny? Sim. Eu creio nisso. Que Nós estamos aí preparando o que caminho, porque o Senhor ele vai voltar, ele vai vir novamente. Vai. E nós somos o João Batista dessa geração. Nós temos que preparar o caminho para que ele venha novamente agora para buscar a sua igreja. Então, o nosso papel hoje, como ministros, como filhas de Deus, né, todas nós aqui somos filhas, é preparar o caminho, é falar para que todos aqueles, né, que estão ao nosso redor, quanto mais pessoas puderem ouvir, quanto mais pessoas receberem essa mensagem, vão poder participar, né, do grande dia do Senhor, porque a Bíblia ela vai falar que é o grande e terrível dia. Vai ser grande para a igreja, para aqueles que subirem, para aqueles que forem salvos, mas vai ser terrível para aqueles que ficarem. Sabe, eu digo que uma das piores coisas, eu acredito assim, que vai ser no inferno, vai ser porque a pessoa vai ter convicção, Jennifer, do porquê ela foi para lá. Principalmente aqueles que ouviram já falar de Jesus. Verdade. Então, assim, acho que a pior dor do inferno vai ser essa. Vai ser saber, nós vamos ter consciência. Tanto vamos ter consciência que a Bíblia fala que muitos vão procurar a morte, mas não vão encontrar. Como fazemos hoje, muitos infelizmente tiram a sua vida para fugir dos problemas, da situação que está difícil, né? Ali, em um ato de desespero, acabam tirando a sua própria vida, achando que vão se livrar do problema. No inferno não vai ser diferente. As pessoas que ali estiverem, vai ser tão terrível. Ela vai ter a consciência do porquê ela foi para lá. Ela vai querer morrer, mas não vai ter como mais, né? Então, assim, esse é o momento de nós acordarmos, de nós vivermos tudo aquilo que o Senhor tem. E principalmente, né, para nós que já caminhamos com o Senhor, para nós, eu costumo dizer que a cobrança é um pouco maior. Quem não conhece ainda, né, a palavra do Senhor diz que Ele perdoa o tempo da ignorância. Mas para nós que já ouvimos, que já conhecemos, não é tempo de errar. Não dá mais tempo de errar, né? Acabou aquele negócio assim, eu vou sair um tempo, vou fazer alguma coisa, depois eu volto. Não dá tempo disso mais. É hora da igreja amadurecer, sabe? É hora de nós levarmos as coisas do Senhor a sério. É hora de nós sermos as testemunhas que o Senhor precisa que nós sejamos. Chega de negar o nome do Senhor, né? Verdade, verdade. Amiga, vamos orar?
Vamos Agora, sim. para a gente agradecer por essa live, para Deus Amém. trazer um resgate Obrigada. profético sobre essas Amém. mulheres, viu? Amém. Obrigada por compartilhar essa palavra sobre João Batista, tão pontual, tão necessária. Amém, amiga. E ele Obrigada. foi um grande profeta de Deus, né? Verdade. Então, a gente precisa aprender com esses homens de Deus, esses profetas da Bíblia. Sim. Então, que você possa orar agora, e eu creio que Deus vai resgatar vozes dentro do coração, vozes proféticas dentro de corações aqui. Porque nós precisamos ser uma geração que ouve a Deus, que ouve e conhece a voz dele. Sim, sim. Glória a Amém. Deus. Vamos orar. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu apresento agora, Deus, cada uma que está conectada nessa live. Eu sei que existem aqui dons proféticos, vozes, ó Deus, proféticas, que talvez estiveram caladas por muito tempo. Mas eu quero liberar agora, Deus, no nome de Jesus, que a autoridade do céu, ó Deus, revista essa mulher agora, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu declaro, ó Deus, que toda intimidação do inferno, toda palavra contrária, toda palavra de engano, toda palavra, ó Deus, que tem tentado, ó Deus, colocar uma mordaça, em nome de Jesus, na boca dessas mulheres, ó Deus, que o Senhor venha remover agora toda a atadura, toda a faixa, assim como foi com Lázaro, após o Senhor ressuscitá-lo. O Senhor desenfaixou Lázaro para que ele pudesse ser livre, e eu declaro agora toda a marca do inferno sendo desfeita, que os seus anjos agora, Espírito Santo de Deus, possam começar esse processo de desenfaixar, que essa mulher seja livre no Espírito, que essa mulher seja livre, ó Deus, para profetizar, que não haja mais condenação, que não haja, ó Deus, mais legalidade, todo impedimento, ó Pai, que vem travado, que vem tentando calar a voz profética, eu anulo agora no poder e na autoridade do teu nome, e eu declaro que há uma geração, há um exército de mulheres que está se levantando nessa manhã com uma voz profética, e que nada irá nos calar. Nós iremos profetizar, nós seremos como Débora em um tempo difícil, em um tempo onde as mulheres não tinham voz, mas ela se levanta como uma mãe para Israel e profetiza e livra a nação de um jugo, de um fardo, Deus. E eu declaro nessa manhã que essas mulheres estão sendo equipadas com armas espirituais em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, para que elas comecem, ó Deus, a ser como Déboras, verdadeiras guerreiras, verdadeiras profetisas, mães, ó Pai, para essa geração, para que nós possamos consolar, ó Deus, e levar a palavra de sabedoria, a palavra da revelação, ó Deus, a tantos corações que precisam ser alcançados. Em nome de Jesus, Espírito Santo, assim eu oro, te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amiga. Amém. Obrigada, viu? Obrigada a você mais uma vez. Eu amo muito essa menina, gente. Eu também. Morrendo de saudade de dar um abraço. Também. Um beijo, viu? Um beijo. Fica com Deus. Beijo.